Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer a pintura da nossa rosinha. Lembra que a gente fez o risco, não é? Então hoje eu vim pintar ela junto com vocês. Quero fazer assim uma pintura mais básica, mais tranquilinha aí, de um desenho bem simples que vocês viram que foi bem facinho de fazer. Vou passando inicialmente o incolor aí em volta. Eu quero dar uma umedecida no meu tecido. Não precisa de umas gotinhas de água, nesse caso, porque esse é um tecido de algodão mais fino. Ele é tipo um brim, tá? Então, eu não vou colocar água, só o incolor mesmo. Essa cor que eu peguei é o mostarda. Vou espalhar uma porçãozinha aí do mostarda em cima dessa região onde eu coloquei o incolor. Pincelzinho número 20 para me ajudar a espalhar mais rápido, a emendar melhor essa tinta ao incolor. Vou espalhar, esfumaçar sumindo para a região de fora do desenho. Para já, eu vou pegando sempre um pouquinho do incolor junto para melhorar para deixar mais suave esse encontro da cor do tecido com a cor da tinta. A parte de dentro, não me preocupo se ficar um pouco manchado. Essa cor que eu coloquei agora foi um pouquinho de verde oliva. E até então, a gente fez uso do incolor, do mostarda e do verde oliva. Eu vou fazer uma sombra mais amarelada, uma vez que eu quero essa minha rosinha também no tom amarelo, mas bem suave. Olha só, vou espalhar, eu vou fazer esse trabalho aí em volta de tudo isso. Mas antes, eu já vou deixando essas folhinhas prontas. Essas daí, eu vou passando um toquezinho do verde kiwi. Você pode estar usando aí na sua casa o verde pistache, também fica muito bom. O verde pistache, ele combina bem com o verde oliva. No caso, eu vou deixar esse toquezinho puxando mais para o verde, menos para o seco, do verde kiwi, uma vez que eu vou fazer uso do verde oliva. Mas fica bem a seu critério. Olha o quanto eu tô colocando desse verde, mas eu tô deixando ele assim bem suave, bem apagadinho em cima desse incolor. Agora, com o verde oliva, eu vou colocar as sombras. Eu vou colocar pontos assim mais escurinhos, vou colocar uns contorninhos. Essa folhinha, eu não quero ela muito marcada, ela toda pintada. Eu quero deixar ela um pouquinho mais atrás, então eu vou deixar ela um pouco também mais apagada. Não vou pintar demais. Olha só os detalhezinhos que eu vou distribuindo por aí com verde oliva, mais uns contorninhos. Essa parte aí de dentro eu vou escurecer um pouco mais. E você pode puxar umas nervuras. Olha só, pode formar aí nervuras para os dois lados ou apenas para um lado, tá? Fica bem a seu critério. E veja que essa folha eu deixei ela assim bem suave. Você pode colocar até um pouquinho de branco, olha só, para deixar mais clarinha ainda, apagar um pouquinho mais ela. De certa forma, como se você estivesse dando um pouco de luminosidade em algumas regiões. Aí eu tô usando o pincelzinho número 8 e vamos fazer a próxima folhinha. Vou começar com o verde oliva. Ela também será assim mais suave, mais delicada. Vou já fazendo esse contorninho aí em volta, puxando um pouquinho esse verde oliva, deixando um toque sombreado. A ideia é que eu mantenha o meu risquinho depois que ele apagar, né? Porque a gente vai lavando, ele vai apagando. Então, não preciso ter ele lado a lado. Mas os lugares que me interessar, eu vou colocando um pouquinho do branco ou do verde oliva, para que depois que isso aí apague, que esse risco saia, permaneça o desenho, a ideia da minha folhinha. Vou espalhar ainda um pouquinho aí do verde kiwi. E preciso passar o incolor para eu continuar o desenho, se eu quiser fazer a outra folha, né? Mas antes eu vou passar, dar uma profundidade aí nesse cantinho, passando um pouco de verde oliva.
Esse verde oliva, depois eu vou reforçar ele com um pouquinho de sépia, ou então eu deixo secar bem e reforço com o próprio verde oliva. Vou puxar uns risquinhos soltos aí em cima, mas eu vou puxar assim, sem a preocupação de passar em cima da folha. Você pode passar em cima da folha, colocar só no lugar vazio, até porque a ideia dessas folhas é que elas estejam assim por trás, segundo plano, tá? Agora, vamos para o incolor novamente. Tá sujinho o meu pincel, olha, vai deixando a folha já aqui pintada. E eu vou continuar com ele assim mesmo, eu não vou lavar, eu quero que já fique mesmo uma marquinha aí das minhas tintas, no caso do tom do verde oliva, né? Que o pincel tava sujo de verde oliva. Peguei o pincel número 20 para fazer um trabalho assim mais rápido. Veja que eu vou espalhando aí por cima da folha inteira e além dela, para a gente também ter um espaço de fundo, porque aí a gente já desenha a folha e já deixa um acabamento de fundo pronto para esse nosso desenho. Olha o quanto eu tô passando, deixo bem úmido mesmo o meu tecido, para depois eu vir com as outras tonalidades. Olha só, vou espalhando já o verde kiwi, puxando ele, espalhando mesmo, não é só um contorno, é esfumaçar um pouquinho, deixar a cor dele aparecer um pouco. Essa folhinha de cima já tinha um toque de verde oliva, não é? Essa de baixo não. Então, para essa de baixo, a gente vai precisar colocar um pouquinho do verde oliva. A de cima coloca se quiser. Para todo caso, eu vou colocar uns contorninhos e também levar a ideia de nervuras. Puxar uns risquinhos aí, olha, por cima mesmo, não tem problema. E tô fazendo os risquinhos assim bem regular. Não tô fazendo aquelas folhagens certinhas que a gente sai, as folhagens mais alongadas, que a gente sai puxando elas bem certinho, né? Um risco mais certinho. Verde oliva para essa parte aí embaixo, região que está embaixo da flor. E veja que eu coloquei uma quantidade assim até mais expressiva do verde oliva. Isso porque essa folha, ela vai estar em primeiro plano, vamos assim dizer. Ela vai estar mais acima, então ela precisa ter um pouco mais das tonalidades. Esse lado eu vou colocar o branco, o outro eu coloquei o verde kiwi. A sujeirinha, olha, do verde oliva tá aparecendo também bem marcado aí. A gente vai deixar essa folha mais cheia. Vamos usar uma quantidade maior de tinta. Embora a pintura dela, veja que também fica suave, porque os tons que usamos, nós espalhamos em cima do incolor, então acaba acontecendo isso, ficando com mais suavidade, a não ser que a gente deixe secar um pouco, para colocar as tintas, deixando elas na sua tonalidade mais forte. Mas eu quero assim mesmo. Vou colocar um contorninho por alguns lugares. Foge um pouco algumas folhinhas da folha de rosa, o detalhe dela, mas tudo bem, que a gente também vai ter umas folhas, ou umas flores, aliás, de batidinhas. Então, já dá a ideia de que seria uma folha de uma outra vegetação. Quanto a esses risquinhos, aí você puxa quantos você quiser. E se você não quiser colocá-los, você também não coloca. Você coloca apenas as flores de batidinhas ou deixa simplesmente assim. Eu vou espalhar o clareador para essas 3 últimas folhas. A pintura delas será do mesmo jeito que a gente já viu nas outras. Não tem nenhum detalhe assim diferente. Cada uma vai levar, claro, que suas sombras, suas luzes, enfim. Mas serão os mesmos tons e a mesma forma de pintura. Passei o incolor, o clareador de tinta para tecido. Agora um pouco de verde oliva. Estou aí com o pincelzinho número 18 agora, viu? Mas você pode estar fazendo seu trabalho com o pincelzinho número 8, número 10, até o número 6, se você estiver iniciando, estiver um pouco insegura de fazer essa pintura. Olha o quanto eu espalhei de verde oliva. Esse verde oliva você pode deixar passar do além folha,
Mas veja que ele tá bem suave, ele não tá aquele tom escuro mesmo do verde oliva, né? Por conta do incolor que eu coloquei aí embaixo. Observe onde eu deixei mais escurinho, onde eu deixei mais suave, apenas isso. Principalmente nessas separações de folhas, a parte que a folha está embaixo da flor. E se você tiver algumas manchinhas que você não estiver gostando, você pega um pouquinho mais do incolor, vai passando em cima que ele ajuda a emendar melhor a tinta e tirar as manchinhas. Vou colocando logo uma borda aí com o branco, espalhando bem ele para cima da minha folha. Essa tá totalmente por cima. Veja que as outras estão por baixo, em volta. Essa daí eu vou passar um pouco de branco também nessa região dela, mais afora. Primeiro eu coloquei o verde oliva de todas, agora eu coloco o branco para todas. E assim a gente vai fazendo, fica um trabalho mais rápido, uma cor por vez. Uma vez que a gente tá pintando as 3 de uma só vez, né? Não precisa colocar muita tinta. Veja que eu coloquei até uma boa porção de branco, mas eu puxei ele para cima da folhinha. A ideia é suavizar mesmo cada vez mais a minha pintura. Agora eu vou pegar o verde kiwi e vou começar a colocar umas porções em algumas partes das minhas folhinhas. Pincelzinho número 6, número 8, aquele que você tiver na sua casa e que você se identifique com ele. Eu tô usando o número 8, mas porque ele tá bom para fazer a minha pintura. Eu poderia estar usando qualquer outro número. Agora eu vou pegar o verde oliva e com o verde oliva eu vou detalhar melhor e aprofundar mais algumas sombras. Vou passando os contorninhos em volta da minha folhinha, alguns cantinhos. Você não precisa contornar a folha inteira, só alguns toquezinhos. Olha só, colocando um pouquinho aqui, outro ali. As nervuras que você também não precisa colocar dos dois lados. Veja que eu coloquei nessa, tá vendo? Mas eu nem encostei no centro. Você pode colocar dos dois lados também. Fica bem ao seu gosto. Você pode colocar em algumas folhas sim, outras não também. E assim, gente, olha, vai ficando pronta a minha folhinha. Eu vou começar a escurecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais esses cantinhos. Tô inicialmente colocando mais um pouco de verde oliva, mas eu vou colocar também um pouquinho do sépia. Posso fazer também uns risquinhos, igual fiz na parte de cima, para não ficar só no alto do nosso desenho. Aí eu vou puxar, olha, um pouquinho de sépia nessas quininhas assim mais profundas. Você não precisa colocar em todos os lugares. E se você quiser colocar nas quininhas entre as folhas, também pode colocar, também dá certo. Eu vou escurecer esses cantinhos que eu preciso que tenha uma profundidade maior. Olha os pontos onde eu vou distribuindo esse toquezinho de sépia. Mesmo estando pronto, você pode colocar ele e puxar tanto por cima desses galinhos quanto por cima das folhinhas, não se preocupe. Apenas você dá preferência a colocar nessas quininhas porque são as regiões que pede um pouco mais de sombra, pede uma sombra assim mais marcada. Esse risco eu fiz ele assim bem passo a passo, bem explicadinho, eu deixei ele aí disponível também no canal, tá, gente? Se quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. Agora, para a pintura da minha flor, eu vou distribuir uma porção do incolor, mas eu não vou encher todos os lugares da minha flor e nem vou colocar uma grande quantidade. Eu vou levemente umedecer, porque ela é grande, vai secar rápido a minha tinta, então eu tendo já essa base aí com incolor, vai demorar um pouquinho mais para secar. Eu vou ter mais tempo para trabalhar todos os tons que eu vou distribuir aí em cima. Não vou colocar nesse centro e nem vou fazer todo o contorninho, encher mesmo minha florzinha, não. Vou colocar em alguns cantinhos e em pouca quantidade. Vou espalhar bem para umedecer levemente, para a gente começar a distribuir os tons de tintas. Olha só, o pincelzinho aí número 20,
me ajudando a espalhar sem precisar de muita quantidade de incolor. Essa cor que eu estou colocando é o amarelo bebê. Vou espalhar grande parte aí com o amarelo bebê. E nessa região central eu vou deixar assim mais suave, tá? Eu quero que tenha mais puro o tom vermelho profundo. Você pode estar colocando aí a cor que você quiser. Pode ser um amarelo cádmio, pode ser um laranja, um vermelho mais clarinho, púrpura. A cor que você tiver na sua casa. Você pode estar dando como sombra para isso aí, até mesmo cerâmica e o caramelo. Coloquei esse vermelho profundo aí embaixo e vou puxar ele para cima, usando um pouco do amarelo bebê junto, porque eu não quero que ele suba muito escuro. Essa nossa flor, ela tem um tom muito suave, então a gente precisa deixar essa cor mais escura assim, para essa região aí embaixo. Vou colocando mais, que eu quero que fique um pouco manchado. Pincelzinho aí número 6, número 8, o meu é um número 8, é o bastante para você ir colocando esses detalhes, tá bom? Já temos essa região central. Agora, com um pouco do ocre ouro, eu vou começar a espalhar uma porção aí em cima. Você pode estar usando siena, você pode estar usando o amarelo cádmio, laranja, um pouco de vermelho vivo, por exemplo. Vou manchar também um pouquinho aí em cima. Olha só como eu vou distribuindo esse ocre ouro. Manchando, respeitando um pouco essa região, essa bolinha, né, que a gente desenhou, que eu a classifiquei assim. E esse em volta eu vou escurecendo um pouco para dar sombra às pétalas. Esse encontro de pétalas que vai ser preso aí no centro dessa florzinha. Vai se prender ao centro dela. Eu tô pegando, gente, já um pouco de branco. Eu quero dar mais luminosidade e volume para essa região, dessa bolinha aí, dessa flor. Quando a gente desenha, a gente faz uma circunferência, por essa razão que eu tô chamando de bolinha. Ainda tô marcando um pouquinho com o ocre ouro. Olha os pontos que eu vou distribuindo, boa porção de branco. O meu pincelzinho número 8, veja que ele tem aí o pelinho mais alongado. Ele acaba levando uma quantidade maior de tinta e ajudando a deixar ela mais solta em cima do meu desenho. Ele não mistura demais. E a ideia é essa, eu quero que essa tinta fique assim mais solta mesmo aí em cima. Nós colocamos bastante clareador até, um tom muito clarinho. Vai ficar essa pintura um toque mais aquarelada. Então, eu quero levar uma quantidade maior de tinta, deixando assim, sem aquela emenda muito trabalhada. Veja que eu tô marcando ela assim, sem determinar ainda, sem aprofundar determinadas regiões, sem deixar tudo muito certinho, já pronto. Não usamos muitos tons, não é? Para ela. Para já a gente fez uso do amarelo bebê, o incolor inicialmente, o amarelo bebê, o vermelho profundo e então o ocre ouro. O branco eu tô colocando, começando a colocar ele, dando umas luminosidades. Ainda não vou deixar tudo bem organizadinho, tudo arrumado, risquinho a risquinho, porque eu quero trazer esse branco manchando ele a esses tons. Veja que a gente não tá olhando e vendo o branco puro na nossa pintura ainda. Esse branco puro eu quero trazer ele numa segunda colocação, para que ele se sobressaia, ele dê uns contornos mais marcados. Fiz a base, vamos dizer, toda a base da nossa flor, coloquei sombra, algumas profundidades. Agora, a gente precisa deixar mais profundo alguns pontinhos dessas sombras e deixar aparecer as separações dessas pétalas. Veja como eu vou colocando agora esse sépia, e esse sépia, sim, ele vai fazer esse trabalho. O sépia e a segunda colocação do branco.
mas eu vou colocar logo o sépia dela inteira, para depois a gente vir com o branco. Veja que eu vou colocando bem pouquinho sépia, mas eu já vou trabalhando ele, deixando profundidade, deixando separações mais marcadinhas. Olha só. Outra coisa, eu não vou contornar, só o contorninho do branco mesmo eu vou colocar na minha, mas se você quiser, depois você pode estar fazendo em alguns cantinhos um contorninho com o sépia, tá bom? Agora venho com o branco. A minha rosa, ela não tá assim de apagar a minha tinta, ela não tá umedecida demais. Então, eu já posso ir deixando ela totalmente prontinha. Vou colocando o branco, ele não vai apagar, ele já vai ficar como eu vou deixar. Alguns lugares eu vou deixar só o contorno, alguns lugares eu vou deixar o branco assim mais solto, mais jogadinho, puxar ele ainda com uma luminosidade. Aí, nós tínhamos uma dobrinha dessa pétalazinha. Essa borda dela eu preciso trabalhar bem. Eu tô trabalhando assim, porque eu tô tentando esconder também um pouco esse risco de carbono, aliás, de grafite, né? Que eu fiz ela ao grafite. Mas, se tiver bem suave o seu carbono aí em casa, vai dar para você colocar até menos branco e fazer uma cobertura boa e aparecer bem a separação da pétala da sua florzinha. Essa é uma região de muitas pétalazinhas, então a gente precisa, olha, ir colocando vários risquinhos com o branco e deixando eles assim aparecerem bem. Não dá para você apagar esses risquinhos, emendando eles, fazer uma sombra. Eles precisam ficarem assim, com esses contorninhos brancos aparecendo, pra gente ter ideia de que tem várias coisinhas aí, não é? Que são as pétalazinhas. Essa outra, olha, vou colocando aí o branco no em volta, vou colocando, vou puxando, emendando aos tons que já estavam aí. A gente vai ganhando mais suavidade, a gente vai determinando melhor o espaço de cada uma das pétalas. Eu não vou unir demais esse branco, não vou deixar muito emendado as minhas tintas. Mas fica a seu critério, se você quer fazer ela mais riscadinha, ou se você quer emendar melhor esse branco, tá? Fica aquela pétalazinha com mais ruguinhas ou mais lisinha. Aí, eu vou determinando pontos, as bordas com mais luminosidade e a parte de dentro mais sombra, mais escurinha. Você pode colocar ainda mais pétalazinhas por aí por cima, como por exemplo esses risquinhos assim mais suave, que dá a ideia de que tem mais algumas. Ou você pode deixar ela como estava. Olha só, um risquinho aqui, outro ali, e vai dando a ideia de que estão surgindo novas pétalas, não é isso? Para o acabamento central, eu vou colocar um toquezinho de sépia. Tá vendo que eu coloquei assim bem discreto, não coloquei nada muito marcado. Isso que eu tô passando aí é um pouquinho de amarelo bebê, para separar um pouco mais dessa sombra aí de baixo. Um excessozinho a mais de branco, um branco mais soltinho, mais manchadinho. Esse tipo de flor eu gosto de deixar ele mais manchadinho mesmo, a pintura mais manchadinha. Você pode estar finalizando o seu trabalho agora, ou você pode enfeitar um pouquinho mais. Eu vou colocar umas flores aí em volta, vou colocar com branco mesmo. E vou colocar um pouco aqui, outro ali. Você coloca o quanto você quiser ou nem coloca. Fica bem ao seu gosto. Essas pequenas flores, que eu chamo de flores de batidinhas, a gente vai, olha, só pressionando o pincel com tinta só em uma das quinas,
sobre o tecido e já vai formando as pétalas. Sugiro que faça uma ou duas completas e o restante só 3 ou 4 pétalazinhas para o em volta dessas que estão completas. Olha o quanto eu coloquei, tá vendo? E para o centro delas eu aproveitei esse vermelho profundo mesmo e tô colocando um pinguinho para cada uma daquelas mais formadas. Bom, gente, para hoje é isso. Vim trazer esse desenho assim bem fácil, bem tranquilo, desse tipo de rosa, que são mais pintadas assim em nosso dia a dia. Beijos, pessoal, até um próximo. Tchau!